Você criou o seu site e já tem todos os arquivos guardados em seu computador. Chega então a hora de enviá-los a um servidor. Essa transmissão pode ser feita facilmente via protocolo FTP, e se seu site tiver apenas alguns arquivos, o processo vai ser feito em poucos segundos. O único problema é se por acaso o seu site tiver muitas pastas e arquivos. Dessa maneira, o processo de transmissão pode levar bastante tempo. Uma solução simples para esse problema é fazer com que todas as pastas e arquivos sejam compactados em um único arquivo. Isso vai gerar um único zip que vai poder ser enviado para o servidor. Depois disso, basta acessar esse servidor remotamente e ordenar a descompactação em massa, gerando novamente todos aqueles arquivos e pastas originais. Gostou da ideia? Então, para isso, você precisa aprender a utilizar um protocolo especial, o SSH. A sigla SSH significa Secure Shell, ou simplesmente Terminal Seguro. Esse protocolo permite que você tenha acesso direto a uma boa parte de funcionalidades do servidor, que normalmente não estão disponíveis por FTP. O SSH fornece um ambiente seguro, pois usa chaves de acesso e criptografia, que garantem que seus dados ficarão perfeitamente armazenados. O caso da descompactação de arquivos em massa é apenas um dos exemplos do que pode ser feito através do protocolo SSH, que é um poderoso recurso para acesso remoto a servidores. Vamos aprender agora algumas funções desse serviço. Mesmo sendo um protocolo tipicamente criado para o ambiente Unix ou Linux, nós podemos utilizar o SSH em qualquer sistema operacional, inclusive no Windows, onde temos uma ferramenta chamada PuTTY. Para encontrar esse cliente SSH, vamos recorrer ao Google e digitar PuTTY. Ele já vai dar uma opção, PuTTY Download Page, e aqui eu posso baixar o PuTTY. É simples, é só procurar na lista. Nós temos vários downloads para o Windows. Baixar esse arquivo e automaticamente ele já está no meu computador. Vamos clicar 2 vezes no arquivo baixado. O programa que ele vai abrir vai solicitar o endereço do host, que no meu caso aqui é o endereço do meu site sem o www na frente. No meu caso, no meu exemplo, como criar meu site.com.br. Você vai colocar aqui o endereço do seu site sem o www. Vamos clicar em Open. A tela que vai aparecer é uma tela de terminal, ela é modo texto, e inicialmente eu tenho que indicar o nome do usuário e uma senha. O meu login seria como criar meu site. A senha é a minha senha de FTP, a mesma senha do painel de controle Hostnet, a senha padrão que você utiliza para acessar o seu painel de controle do site. Assim que o prompt ficar dessa maneira, estou autorizado a acessar remotamente o meu site. Vou começar obtendo uma listagem dos arquivos que existem. ls vai me mostrar os arquivos que existem. Tudo que aparecer com uma barra logo após indica que é uma pasta. Então eu posso usar o comando cd e o nome da pasta. Por exemplo, www, que é a minha pasta principal. Utilizando novamente o comando ls, eu posso ver que tem várias pastas e vários arquivos. No meu caso aqui, eu vou criar 2 pastas para a gente ter uma noção de como o SSH é útil. Eu vou criar uma pasta chamada exemplo1 para criar uma pasta, mkdir exemplo 1. Criar uma outra, mkdir exemplo 2. Se você usar um ls agora, você vai ver que existem as pastas exemplo 1 e exemplo 2. Para mandar alguma coisa para essa pasta, é muito mais prático utilizar o protocolo FTP. Então eu vou abrir o nosso conhecido FileZilla, que é o cliente FTP. Se você não sabe como utilizar, procure o nosso tutorial sobre o FTP. Vou abrir o nosso gerenciador de sites, vou conectar ao meu site. E ele vai mostrar exatamente a mesma árvore que eu tinha tido antes. Vou entrar em www e eu tenho agora exemplo 1 e exemplo 2. Vou abrir o meu gerenciador de arquivos local, o Windows Explorer, e aqui no desktop eu fiz o download do WordPress. Então esse arquivo aqui está zipado. Para eu mandar geralmente para o meu servidor, eu vou clicar com o botão direito, vou extrair os arquivos aqui. O WordPress é um CMS, um dos CMS que a Hostnet oferece instalação automática, mas se eu quiser eu posso atualizar manualmente. Então eu vou renomear essa pasta aqui como meu site. E aqui, se você abrir, você vê que existem centenas e centenas de pastas e arquivos. Mandar essa pasta aqui para o servidor via FTP vai dar um trabalho tremendo. Vamos visualizar aqui. Em primeiro lugar, na pasta exemplo 1, eu vou jogar meu arquivo zipado. Você vai ver que o upload vai acontecer.
e já foi enviado. Vou voltar na pasta, vou entrar em exemplo 2. E no exemplo 2, eu vou jogar a minha pasta já descompactada, que é o que geralmente você teria que fazer. Então vou arrastar a pasta meu site, que eu já descompactei, para exemplo 2, e ele vai enviar os arquivos. Começou a enviar, eu vou voltar aqui no PuTTY, só para a gente ver como é rápido. Eu tô acessando o servidor à vontade nos dois serviços, e ele ainda está enviando o arquivo lá atrás, se você perceber. Eu vou entrar na pasta exemplo 1, cd exemplo 1, e vou pedir a listagem. Eu tenho o arquivo zip. Note que eu ainda estou mandando arquivo lá para o FTP. Eu vou utilizar um comando para descompactar esse arquivo. Vou usar unzip e vou digitar o nome do arquivo. Basta que eu digite WO, o início dele, e aperte a tecla Tab do teclado. Ele completa para mim. Se existir mais de uma opção, ele não vai completar. Mas como eu tenho somente um arquivo, ele vai automaticamente preencher para mim. Vou dar Enter e ele vai começar a descompactar. Eu já terminei a descompactação, já existe uma pasta WordPress que está aqui dentro e eu ainda estou no FTP enviando arquivos. Então o processo de utilização do SSH ele é muito útil para que você tenha um acesso completo da sua máquina. Agora que o processo terminou, ele levou muito mais tempo, eu comecei o processo de subir arquivos para a pasta FTP bem antes de utilizar o PuTTY, fui explicando para vocês o funcionamento da ferramenta e o PuTTY enviou os arquivos e descompactou o arquivo zipado muito mais rápido. Então essa é a função principal do SSH. Vamos voltar a uma pasta, basta que eu digite cd ponto. Vou usar mais uma vez o ls para mostrar. E eu tenho lá as pastas exemplo 1 e exemplo 2, ambas com o mesmo conteúdo, mas o SSH foi muito mais eficiente. E não deixe de visitar a área de tutoriais da Hostnet para aprender ainda mais técnicas de utilização dessa ferramenta incrível que é o SSH.